Olá, pessoal. Iniciando nossos trabalhos de hoje. Aqui esperando por vocês, com bastante expectativa também para hoje nós conversarmos com a Alessandra Smanioto. Estamos aqui recebendo a Alessandra. Vamos ver aqui como é que está a nossa conexão da internet. Ontem a gente teve um pouquinho mais de dificuldade aqui para acenar. Boa noite, Marlon. Boa noite, Cláudio. Todo mundo que está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Diego, Maiara, chegando. Oi, Ali. Boa noite, Suzy. Boa Tudo bem? noite, querida. Uma satisfação te receber hoje aqui no nosso circuito de lives. Estamos aqui na expectativa para esse bate-papo maravilhoso contigo. É? Ai, que bacana. Eu que fico Legal. muito feliz com a oportunidade de estar aí compartilhando um pouquinho, fazendo uma troca, na verdade, né, com a tua audiência e podendo contribuir de alguma forma com o conhecimento das pessoas. Legal, Ali. Com toda certeza, para nós é um imenso prazer, com todo o teu conhecimento, a tua experiência, não é? E nesse trabalho já de muito tempo, não é? Com organizações, com pessoas. Então, a Ali já vai falar para nós, a gente já chega nessa expectativa. Falando, né? Já vou pulando a abertura já para conversar com a Ali. E tô vendo aí o pessoal entrando, super animado também, porque a gente revê os alunos, né, Ali? A Ali que também já foi professora de graduação também, né, Ali? Também é colega de profissão, administradora. Então, aqui nós vamos ter muitos administradores conosco. Então, para iniciar, não é? Vamos fazer a abertura aí. Boas-vindas a todos novamente, todos que vão chegando, aí vão nos dando um alô. Quero lembrar que o tempo passa rápido, não é? Então, olha só, a gente já está chegando na metade do primeiro circuito Lives IVB Interativa. Hoje é a nossa quarta live, a Alessandra Smanioto com a gente. Lembrando que este projeto é uma parceria do Instituto Vilas Boas, Desenvolvimento Humano e Organizacional, com a Interativa Recursos Humanos aqui de Cascavel também. E que teve o propósito de unir os valores das nossas organizações no sentido de buscar contribuir com reflexão, aplicação de novos conceitos, práticas nas vidas de pessoas e de empresas, não é? Buscando melhorias, buscando proporcionar reflexões para resultados melhores, não é? Então, o nosso tema de hoje, ele traz reflexões sobre desenvolvimento humano e, por consequência, pessoas mais conscientes da importância de olhar para si mesmo, não é, Ali? E também de acreditar que o seu pensamento, ele pode determinar uma vida melhor, determinar sermos melhores para conosco, com o outro, não é? Para, claro, a gente ter aí um mundo melhor, organizações melhores, relações melhores, enfim, não é? Para essa realização, além do IVB, da Interativa Recursos Humanos e da Super RH, nós temos como parceiros e apoiadores a Eni Todeschini Design e Foto Design e as empresas dos nossos palestrantes, Larissa Renata Neurociência Aplicada, Marinélia Leal Business School, o IMC, Instituto Mentor Coach, da Alessandra Smanioto e do Hélio Bernardon, que esteve conosco ontem. Aprenda Aqui Finanças e Empreendedorismo, MB Consultoria, Mentoria e Treinamentos do Ceará e Zoe Desenvolvimento Humano. Então, relembrando a nossa estrutura da live, 5 minutinhos, que eu já estou quase aqui, acabando esses 5 minutinhos, é a abertura. E aí nós passamos a palavra para a nossa brilhante palestrante de hoje, aí, a Alessandra, para falar para nós. Sem muita interrupção, eu vou às vezes trocar alguma ideia aí entre os 15 e 20 minutos da Ali e depois nós teremos 10 minutos abertos para questionamento. E pessoal, fiquem à vontade, porque eu combinei aqui com a Ali que uns 15 minutinhos a mais dá para a gente levar, né, Ali? Se vocês quiserem perguntar, tirar dúvida, a Alessandra vai ficar aí mais uns 15 minutinhos. Então, entre 19h45 e 20 horas, a gente vai dar... Aliás, a Ali vai dar uma colher de chá para nós aí, não é? Ah, então, vai ser
Muito bom a gente ter um tempinho a mais para poder fazer uma troca de ideias. Sim, porque sempre surgem bastante dúvidas, né? Ontem a gente ficou aí com o Hélio até 8h05, 8h10 quase, né? É. Então, Ali, quero agradecer mais uma vez a tua presença, não é? De mais uma brilhante palestrante conosco aqui, que nós temos a satisfação de estar compartilhando o conhecimento de vocês, maravilhoso. Só temos a agradecer. É uma satisfação mesmo, ó, me emociona até. E a Ali vai falar para a gente sobre um tema muito relevante, mentalidade vencedora. Hoje eu até provoquei o pessoal, mentalidade vencedora ou perdedora? Qual é a sua escolha, não é? A gente sabe que vive um momento hoje difícil, impactante, e o quanto é importante, não é, nós recebermos essas dicas da Ali hoje. A Ali, ela é CEO e Founder do Instituto Mentor Coach, IMC, é Master Coach Sênior e Trainer pelo BCI, especialista em coaching executivo, de negócios, de carreira e de equipes. Tem formação em coaching de liderança pelo Ohio University, Estados Unidos, formação pelo Instituto Anthony Robbins, Califórnia, dos Estados Unidos também, em Liberte o Seu Poder Interior. Vai falar pra gente sobre isso, né, Ali? Formação em PNL, de Richard Bandler, e formação em Mentoring, pelo Global Mentoring Group, Lisboa, Portugal, onde nós nos conhecemos, foi uma satisfação. Isso. É administradora de empresas com MBA em gestão de pessoas, gestão empresarial, formação de projetos. É coach de executivos, somando mais de 10 mil horas na aplicação de treinamentos com foco na metodologia coaching, aprendizagem experiencial e mentoring. Palestrante na área comportamental, coautora do livro Coaching e Capital Humano, autora e coordenadora do livro Decola Coach, o impulso para coaches de sucesso, e mentora do programa Decola Coach, com centenas de mentorados em todo o Brasil, programa do IMC. Com vocês, pessoal, passo a palavra então para a maravilhosa Alice Manioto. Obrigada, Ali. Ai, obrigada, Suzy. Fazia tempo que alguém não lia todo o meu currículo, assim, né? A gente tão até extenso, esquece, né? Das formações que a gente fez aí ao longo do tempo, né? Mas o que fica dentro de toda essa questão são as relações que a gente tem e as pessoas que a gente conhece. Então, quando eu publiquei o post com a nossa imagem, né? Uma pessoa aí de Cascavel, um professor, ele disse assim, nossa, de onde que você conhece a professora Suzy, né? Então, eu falo que esse mundo é muito pequeno, que de uma forma ou de outra a gente tem que tomar muito cuidado com o impacto que a gente tem na vida das pessoas, porque as pessoas, de uma forma ou de outra, elas conhecem alguém que conhecem alguém que conhecem alguém. Então, devemos deixar sempre imagens positivas, né? Relacionamentos saudáveis para que a gente possa fazer essas interfaces, essas interrelações entre pessoas de várias cidades do Brasil e do mundo. Vocês vão ter também a Marileia, né, que é lá de Portugal, que é uma brasileira que está lá, naturalizada em Portugal. Então, com certeza, experiências fantásticas aí que vocês vão estar podendo compartilhar com essa galera toda. Bom, verdade. Aqui, né? Como a Suzy falou, eu venho do ambiente organizacional, eu sou apaixonada por empresas. Então, assim, meu olho brilha cada vez que eu recebo um convite para fazer um trabalho numa empresa. Então, já atuei em grandes empresas, então empresas que hoje eu tenho no meu nome acompanhado pelo histórico desses profissionais, como o Instituto Ayrton Senna, as indústrias da Peugeot e da Citroën, Cirela do Brasil, Grupo Nestlé e várias outras empresas, né? Eu trabalho muito com bancos e outras instituições financeiras, que também é um grande métier. Venho da área de RH, né? Fui coordenadora de RH, gestora de RH, enfim, depois acabei indo para o mundo corporativo, me tornei uma executiva, né? Gerente de projetos, e depois abri minha própria empresa. E nesse período também fui professora na universidade, que eu trabalhei por um bom tempo, que foi assim, eu acho que foi o meu despertar, né? Por isso que eu sou muito apaixonada pela questão específica de sala de aula, porque sala de aula nos dá energia, nos dá gás. E de vez em quando eu me aventuro num MBA, numa pós-graduação, para que eu possa sentir aquela energia do jovem, com toda aquela expectativa,
positiva, e ver aqueles olhinhos brilhando muitas vezes por uma experiência que está por vir, para que ele possa consolidar a sua carreira, né? Então eu gosto de atuar também na área de mentoria de carreira, para que a gente possa consolidar ainda mais o crescimento desses jovens, né, que muitas vezes não sabem o caminho. Então essa é um pouquinho de mim. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre mentalidade vencedora, e a Suzy falou muito bem a questão de você ter uma mentalidade de crescimento ou uma mente cega, né? Uma mente que evita o crescimento, uma mente que te sabota. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o que é mentalidade. Muitas pessoas falam de mindset. Então, como o inglesar tudo, a gente acaba trazendo muitos termos técnicos, e eu já me deparei em alguns estados do Brasil que me pediram, então, para que eu pudesse, digamos assim, traduzir tudo aquilo que eu tinha falado em inglês, porque eles tinham um pouquinho mais de dificuldade de compreender. Então, naquele momento, quando a realidade às vezes bate a nossa porta e a gente percebe que a maioria das pessoas no Brasil não falam inglês, é muito importante a gente dar clareza para as pessoas. Então, o mindset, que a gente sempre fala, né, é a mentalidade. Como que é construída a sua mentalidade? A sua mentalidade, ela é construída com base nas tuas experiências de vida, com base nos teus conhecimentos, no que você estudou, nos cursos que você fez. Ela é construída também pela carga hereditária que a gente recebe, né? As experiências que a gente teve na nossa família, a experiência que a gente traz do nosso pai, da nossa mãe, e tudo isso gera forças fortalecedoras, que são as crenças que nos impulsionam para o sucesso, e ao mesmo tempo gera forças limitantes que nos seguram, que nos travam. Então, uma mentalidade de crescimento é uma mentalidade que consegue vencer as crenças limitantes, que são aquelas crenças que nos impedem de atingir os nossos objetivos, da gente atingir o sucesso, e ao mesmo tempo você consegue ter o domínio delas, saber que elas existem, combatê-las no dia a dia e entender que aquelas crenças não servem mais para o dia de hoje, e construir novas crenças, novos hábitos, e por conta disso transformar a sua mente em uma mentalidade de crescimento. Muitas pessoas têm uma mente extremamente voltada para o negativo. São aquelas pessoas que acreditam que nunca estão preparadas, elas sempre encontram um ponto de dificuldade, elas acreditam que elas não estão preparadas o suficiente. Vou dar um exemplo muito simples: eu quero ser um palestrante, mas eu não estou preparado ainda para fazer uma live, eu não estou preparada para fazer uma palestra perante algumas pessoas, e tudo isso vai te bloqueando e vai te impedindo. E pode ser alguma experiência que você teve lá no passado que te bloqueou e você disse: isso não é para mim. E essa experiência do dizer não é para mim, você forçou tanto na sua mente isso, que o teu cérebro entende que realmente não é para ti. E cada vez que você faz uma tentativa, ele acaba te sabotando e te impede de você ter esse crescimento. Então, no momento que você descobre onde foram originadas essas crenças limitantes, você consegue entender como você consegue transformar uma mentalidade fixa em uma mentalidade de crescimento. Então, uma pessoa que tem mentalidade fixa, para o pessoal que está assistindo aqui, né? Fiquem ligados, pessoal. Aí anotem as perguntas também, hein? Perfeito, exato. Faço muitas perguntas. É um tema que eu sou apaixonada realmente para falar sobre isso, porque no coaching, na mentoria, a gente trabalha o tempo todo com crenças limitantes, com construção e desconstrução, né? Aquilo que funciona, que dá para a gente fortalecer, e aquilo que não funciona mais, que eu preciso tirar de mim aquilo, tirar da minha mente. E isso é fantástico, a forma como a gente consegue fazer. Então, uma mentalidade fixa é aquela pessoa que culpa os outros pelos seus fracassos, é aquela pessoa que sempre encontra uma desculpa por não ter conseguido atingir o sucesso ou conquistar algo. Ela dá uma desculpa na crise, ela dá uma desculpa na pandemia, ela dá uma desculpa no presidente, ela diz que o professor não ensinou direito em sala de aula, ela diz que a dinâmica não foi boa, que a didática não foi
boa, a culpa está sempre no externo. A gente fala que ela tem um locus de controle totalmente externo. Então, assim, o meu sucesso depende das outras pessoas. Então, essa pessoa, ela dificilmente ela atinge o sucesso, mesmo trabalhando muito, porque é natural ela se sabotar o tempo todo. Ela acredita que ela não merece, que ela não é merecedora, que ela não é sábia o suficiente. Tudo são desculpas para ela atingir o resultado. Em contrapartida, uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento é uma pessoa positiva. É uma pessoa que a gente gosta de estar próxima. Por exemplo, a Suzy é uma pessoa com mentalidade de crescimento, né? Ela passa uma energia positiva. Se é difícil, ela vai lá e aprende. Se ela tem dificuldade, ela pede ajuda. Então, é uma pessoa que trabalha com humildade em saber que a gente pode sempre buscar mais. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que leva fé em si, que ela tem autoconfiança, ela acredita que ela é capaz, ela acredita que ela pode, que mesmo com todas as limitações que a gente tem, ela vai atrás do que ela deseja. Obrigada, hein? Agora eu fui. Não, Agora eu recebi um baita de um estímulo aqui, né, Ali? que Não, bacana. legal, Então, mas é por aí mesmo, né? Deixa eu só fazer uma consideraçãozinha aí. Esses dias atrás, antes de iniciar a pandemia, eu estava, talvez até algum dos alunos possa estar por aqui, né, da turma de pós ali da UniOeste, que a gente ainda não concluiu a pós. E eu estava trabalhando uma aula com eles sobre coaching. E aí era uma turma super racional, porque eles são a maioria engenheiros, né? E aí um aluno muito querido pergunta assim, mas prof, me diz uma coisa, você consegue ficar o tempo inteiro estimulada, motivada, não é? Você consegue praticar isso 100% do teu dia? Responde para mim que eu acho que você vai responder a mesma coisa que eu respondi para ele, Ali. Eu falei assim, Marcelo, é impossível, né? Claro que a gente tem, eu brinquei, a vida é uma montanha russa, mas só que a decisão se você vai querer ficar embaixo ou voltar para cima é sua, né? uhum. Eu sempre digo, quando as pessoas caem, é porque existe chão, né? Porque senão a gente Exato. continuava caindo o tempo todo. E no momento Nunca que mal. você cai, é para você ganhar impulso. Agora, se você quiser ficar um pouquinho ali chorando, sentindo aquilo, também é importante, né? Eu sempre falo que a Claro. gente precisa viver o luto das perdas. Eu tenho certeza absoluta que durante essa pandemia, quantos de nós chorou por um projeto que não vai andar em função dessa situação, mas teve gente que está lá chorando ainda, até agora, ou teve gente que já se reergueu, já construiu 10 novos projetos e já está aí de novo fazendo a coisa acontecer. Então, Encontrou oportunidades, né? Nas na crise, ameaças, né? na Na crise, né? crise. Na adversidade encontrou oportunidades. Então, eu trabalho com muitos empresários que eles muitas vezes chegam com uma mentalidade negativa, né? Uma mentalidade fixa, que as coisas não mudam, que os colaboradores não contribuem, que as coisas continuam sempre assim. Então, eu trabalho muito com a desconstrução. É para resgatar a fé. E você vai me dizer alguma coisa de igreja? Não, não é nada disso. A fé nele, que ele pode ser um bom líder, que ele pode resgatar aquele profissional extraordinário que tem dentro dele e resgatar a fé na equipe, resgatar a fé no seu negócio, no seu nicho, no seu processo. E isso vai fazer com que ele vire a chave. E o sucesso, ele é construído um passo de cada vez. Por isso que a gente trabalha com mentoria, que a gente trabalha com coaching, né? Um passinho de cada vez. As pessoas acham que um processo de transformação de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, ele acontece do dia para a noite. Mudar pessoas é muito complexo, porque exige a mudanças de mentes, de sentimentos, de hábitos, de comportamentos. Então, envolve uma série de situações que somente pessoas determinadas e comprometidas e ao mesmo tempo resilientes, elas vão conseguir realmente efetivar a mudança dentro da sua mente. Porque a mudança, primeiro, ela acontece aqui, para depois ela acontecer de forma externa. Então, quanto mais rápido a gente for, mais resiliente a gente é. Por exemplo, teve pessoas que paralisaram perante o isolamento, perante o fechamento das empresas, das universidades, das faculdades. Sim.
e outras pessoas começaram a ter prosperidade, né? Encontraram formas de ser prósperos. Então, essas pessoas que agem de forma mais rápida são pessoas que têm uma resiliência maior e, ao mesmo tempo, elas olham o lado positivo das coisas. A gente falava, na crise, alguns choram e outros vendem lenço. E a gente está assim, na crise, alguns choram e outros vendem máscaras, né? Exato. E eu tenho, por exemplo, uma cliente que é dona de uma confecção, ela produz lingeries. E biquínis, moda praia e também lingeries, pijamas e assim por diante. Sabe qual o melhor mês de faturamento dela? O mês de abril. O que ela colocou em produção? Máscaras. Então, ela produz pijama, que todo mundo está em casa. Ela produz lingerie, que todo mundo está comprando mais em função de que você começa a se olhar, os namorados começam a namorar mais, porque estão mais em casa, marido, esposa, e automaticamente Sim. a pessoa acaba reformando aí o guarda-roupa. E ao mesmo tempo ela agregou o produto de máscaras e ela está tendo um resultado extraordinário. Se a gente parar para pensar, existem possibilidades. O único problema que a gente não consegue resolver é a morte, o resto tudo tem solução. E acreditar que vai passar, acreditar que é possível, faz com que você tenha uma mentalidade vencedora. Agora, uma coisa bem importante que seu aluno falou, né? Porque eu também tenho por característica também estar sempre motivada. Meus alunos sempre gostavam muito do meu astral, enfim, de forma positiva. Eu tenho por mim, assim, que eu quando preciso sofrer, eu sofro. Eu paro, fico no meu cantinho, tenho o meu sofrimento ali, mas não dura mais que um dia. Porque, assim, uma pessoa com uma mentalidade de crescimento, ela se ergue rapidamente. E é muito interessante, você falou do Tony Robbins, quando eu fiz a minha formação, né, lá Sim. nos Estados Unidos. Quando eu estava, quando eu fui para lá para fazer a formação com ele, eu estava num momento da minha vida que eu precisava tomar uma grande decisão. E decisões que são muito importantes, que mudam carreira, mudam vida, a gente precisa sair do ambiente onde o problema está acontecendo, onde a situação está acontecendo. Porque Para o poder problema enxergar de fora, né? o problema Enxergar de sempre fora. está no meio do furacão, a gente não consegue encontrar a forma de sair, mas quando a gente olha de fora, a gente consegue dar ideia para a pessoa de como ela pode sair lá de dentro do furacão, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu fui fazer um programa de imersão, eu fiquei 12, 13 dias, se eu não estou enganada, naquele período. E o Tony Robbins, ele é fantástico, assim, ele tem uma mentalidade de crescimento, ele trabalha com programação neurolinguística e eu sou apaixonada por ele. E lá eu consegui ter as respostas que eu precisava, mas ele tocou um ponto muito importante, que ele disse assim, ele foi falando com as pessoas, ele foi perguntando assim, quando você está triste, o que você faz? Como é que você vai dizer para uma pessoa que você nunca fica triste? Isso não existe. A Não. tristeza faz Isso não parte é das real, emoções. né? Isso não é real. Perfeito, a tristeza faz parte das emoções das pessoas, então nós precisamos ficar tristes, porque na tristeza a gente reflete. E quando a gente reflete, a gente gera um insight, tem um quiebre, uma situação, algo acontece e a partir daí a gente começa a desenvolver o mindset de inovação, que a gente chama, né? É fazer diferente algo que eu estou fazendo que talvez eu não tenha as respostas. É fazer de uma forma diferente ou até mesmo totalmente diferente, de forma criativa, algo que vai me dar um resultado muito maior. Então, a partir daí, ele perguntou para algumas pessoas. E teve uma moça que disse assim, quando eu tô triste, eu ligo o Netflix, abro uma garrafa de vinho e tomo toda a garrafa de vinho. Encontre a sua forma de trabalhar com a tristeza, porque a tristeza faz parte. Nós, desde criança, nós fomos programados, né? Uma programação mental, a nossa mentalidade foi programada. Por exemplo, se o pai era uma pessoa mais negativa, se a mãe era uma pessoa mais negativa, é natural que nós, adultos hoje, nós tenhamos uma tendência muito grande de enxergar o lado negativo das coisas. Então, você vai trabalhar com essa crença limitante para desenvolver uma mentalidade de crescimento. Então, é lindo de ver esse processo de crescimento quando a pessoa se dá por conta, puxa vida, eu me sabotava o tempo todo. Agora, você não pode ignorar as emoções negativas, que é o medo, é a tristeza, é a raiva. Você precisa sentir. E quando você sente, você também aprende a controlar. E quando a gente aprende a controlar, a gente controla as nossas emoções, a gente domina a nossa mente. E o Tony Robbins, ele trabalha muito dentro dessa linha. Ou você domina a sua mente, ou ela domina. Ou ela te Ou domina. ela te domina, né?
Faz parte dos conceitos de inteligência emocional, né, Ali? Que é você Exato. primeiro se conhecer, reconhecer suas emoções, não é? Porque, por exemplo, se você percebe que você está insegura, que você tem o medo, né, ali tomando conta de você, dependendo da situação que você está vivendo, se você deixa que aquela emoção tome conta né, e controle a tua ação, isso vai reverberar em toda a tua vida, não é? Em toda a sua vida, não é? Exato. E aí são questão de escolhas, né? O ser humano, ele tem o livre-arbítrio, né? O poder de escolha. Ele escolhe onde ele quer estar. Quando eu ministro os meus cursos, meus treinamentos, as pessoas dizem assim, eu tô num momento tão ruim da minha vida. Eu fui fazendo escolhas, 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 e agora eu tô me sentindo horrível e eu queria que alguém me ajudasse. E eu sempre dou a resposta, olha só, tá ruim, você está exatamente onde você gostaria de estar. Porque você fez a escolha. Porque você fez a escolha de estar onde você está, você também pode fazer a escolha de sair onde você chegou. Né? E a mentalidade de crescimento, o mindset de inovação é aquela pessoa que faz o movimento necessário. Na sua empresa, se não tá bom, vamos redesenhar. Quantas empresas eu atendi, quantos profissionais formados, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, inclusive, né? Que você falou da área da engenharia, que é mais racional. Racional. Que não usavam ferramentas de comunicação online, digital, que a gente precisou ensinar a utilizar essas ferramentas. Hoje, é uma habilidade de tecnologia, ela é fundamental. Eu falava ano passado, nas minhas palestras, eu tinha uma das principais habilidades que nós precisamos desenvolver agora para os próximos anos, é tecnologia. O ser humano vai ter que dominar muito tecnologia, mas ter um coração inteligente, né? Isso é muito importante. Então, assim, em terras de robôs, quem tem coração é rei, porque é o ser humano e a tecnologia que vão estar conectados dentro desse processo como um todo, que vão gerar as experiências. Nós estamos aqui fazendo uma live para 40 pessoas, onde essas pessoas, de alguma forma, estão recebendo informações e essas informações vão para o seu dia a dia. Se eu olhar esse ser humano apenas como um número, talvez ele não me siga num próximo momento. Mas se eu olhar essas pessoas realmente com uma mentalidade de querer apoiar, um mindset de inovação, eu vou entender que eu posso gerar mais conexão com essas pessoas. Então, o sorriso, né? Eu acredito que uma pessoa que queira ter uma mentalidade de crescimento, ela precisa estimular cada vez mais o exercício de sorrir. E sorrir, gente, é fácil. As pessoas acreditam que muitas vezes mostrar seriedade é mostrar uma carranca, né? Fechado, né? Uma pessoa que não demonstra um carisma maior. Não, as pessoas querem pessoas de verdade, querem pessoas autênticas, é isso que se busca. O ano passado eu fui para Lisboa, que eu fiz a formação junto com você, Suzy. No ano anterior eu fui fazer também uma imersão na Europa, onde eu fui para a França, para a Espanha e também para Portugal, mas foi para uma outra região, a região do Porto ali, onde eu entrei em contato com vários mentores e vários coaches para fazer um network, fazer uma troca, ver quais eram as melhores práticas, como é que a coisa funcionava. E tem uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas que mora na França, e ela disse assim, Alessandra, não importa a empresa, não importa se é multinacional, tetracional, seja o que for, as empresas querem pessoas autênticas. As empresas querem pessoas verdadeiras. Aquelas pessoas que você conversa é aquilo. Você está conseguindo enxergar ela. Enxergar a alma dela, que nem a gente diz, né? E são essas Em pessoas... especial, né, Ali, porque são essas pessoas que vão lidar com os clientes dessa empresa, não é? Então, você falou algo que é super importante. A gente está percebendo que a tecnologia, né, ela está tomando conta. Nós estamos tendo um mundo robotizado, não é verdade? Mas o que está se mostrando diferenciação é emoção. E é algo que, justamente nesse momento de pandemia, nós estamos percebendo o quanto o isolamento está nos mostrando que nós precisamos de emoção, de afetividade, de proximidade, não é? E essa é a grande diferença que o ser humano pode e tem para trazer, não é? Para esse mundo.
E uma coisa bem interessante, né? O Dr. Marshall Goldsmith também, que eu admiro muito ele fala muito do coach, né? Ele esteve recentemente no Brasil junto com o Dr. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele trouxe uma frase muito interessante que marcou para mim, que o que te trouxe até aqui não necessariamente te leva daqui para frente. Que tem a ver com esse mindset de inovação, de se recriar, de se reinventar. Então, esse é o momento, né, Suzy? É o momento da gente se reinventar, da gente se recriar, da gente deixar para trás aquela pessoa que a gente já não apoia mais, que não é mais aquilo que a gente quer pra gente, e transformar no melhor profissional que a gente pode ser, no melhor ser humano, no melhor parceiro que a gente pode ser. Sempre buscando a verdade, né? Eu vi que o pessoal colocou aqui a questão da verdade, porque a mentira, ela não se sustenta, né? Sempre trazendo a questão da verdade, da lealdade, do relacionamento acima de tudo, acima de interesses pessoais. E são essas pessoas que vão prevalecer, porque com o fim do emprego, e eu posso estar sendo meio radical falando isso, muito emprego não vai voltar a existir. Muitas empresas não vão voltar a contratar. Então, a pergunta que as pessoas também precisam fazer é: eu estou preparado? Ainda dá tempo? E esse é um diálogo que tem surgido em todos os grupos, não é? Onde a gente vai, onde a gente participa, grupos dentro das universidades, grupos de amigos, enfim, até é um tema que vai fechar as nossas lives, que é o futuro do trabalho, né? Que a gente está percebendo. E é fundamental estarmos já buscando essa recriação e essa mentalidade de crescimento, não é? Ela é fundamental para que a gente se veja e observe o que a gente quer manter de nós, não é? Mas sempre com essa autenticidade, é claro, com a verdade, e o que nós precisamos mudar, rever, repensar e acompanhar as mudanças mundo afora, né, Ali? Olha, o papo parar de aceitar, ele vai parar de aceitar o que nos é oferecido e começar a lutar pelo que realmente a gente quer. Exato, né? Sair daquilo que não é bom, não é? O papo ele vai correndo aqui, Ali, né? e a hora voa. E a gente está aqui 19h45 e eu não abri nem para as perguntas, né? Mas eu gostaria que o pessoal pudesse falando aí, questionando. Eu vou puxar aqui inicialmente algumas perguntas para a Ali, mas eu gostaria muito que as dúvidas que vocês tivessem aqui em relação à mentalidade vencedora, aos conceitos que a Ali está nos trazendo, não é? Para que a gente possa fazer essa reflexão, como nós estamos nesse processo, não é? De construção de uma mentalidade vencedora, tá? Então vão colocando as questões aí. Eu gostaria de pedir para você, Ali, que você falou ali no início sobre a questão das crenças, não é? Que são essas crenças que nós trazemos de família, lá da nossa infância. Eu brinco, às vezes, com situações que vêm, às vezes, até das disputas entre irmãos, não é? Eu brinco com aquela relação do mais velho, que, às vezes, para não deixar o mais novo pegar seus brinquedos ou fazer algumas coisas, ele briga, né? Ou ele fala um não, ou você não pode, você é muito pequeno. São coisinhas que vão ali registrando, não é? Marcando, é lógico, é um exemplo simples, mas tem muitas marcas e cada um sabe as suas, não é? Mas como que você trabalha com esse reconhecimento das crenças que nos limitam, né? E muitas de nós, a gente consegue enxergar muitas vezes essas crenças limitantes, e só que sem que a gente perceba, às vezes esse ciclo vicioso ele volta, né? A gente toma conhecimento, a gente reconhece isso, mas em determinadas situações os gatilhos mentais eles são acionados e a gente acaba caindo, né? Como você diria que a gente poderia monitorar isso, não é? O que seria o passo mais importante para controlarmos essas nossas crenças limitantes? Nossa, que pergunta bacana e ao mesmo tempo bem complexa, né, Suzy? Sim. Primeira coisa é a gente trabalhar o autoconhecimento.
Porque quando a gente se conhece, a gente consegue também identificar o que nos bloqueia e o que nos impede. Quais são as nossas limitações? Eu tenho um exemplo muito interessante que eu atendia um executivo que ele me procurou para trabalhar a questão da comunicação. E quando ele conversou comigo, eu achei que ele fosse gago. Literalmente que ele fosse gago. Eu disse, nossa, como é que eu vou trabalhar com coaching? Eu estava no início da minha carreira de coaching, era 2011 mais ou menos. Eu disse, nossa, vou trabalhar com uma pessoa gaga, né? De que forma? E ele começou a conversar comigo e de repente foi fluindo a comunicação e ele se soltou. Eu disse, mas ele não é gago coisa nenhuma, né? E ele me explicou que ele estava buscando novas oportunidades dentro da empresa, só que ele não passava nos processos seletivos justamente pela dificuldade de comunicação, que ele não sabia de onde era. E através do mapeamento das crenças, né, através do autoconhecimento, ele se deu por conta, né, deu um insight nele, através dos exercícios que a gente vai fazendo dentro dos programas da mentoria ou do coaching, ele se deu por conta que foi aos 3 anos de idade. Olha que coisa interessante, num exercício que eu faço de passado, de presente e de futuro. E o que que aconteceu? Ele se deu por conta que aos 3 anos de idade, o pai dele chegou para ele era um menino que conversava muito, e o pai dele chegou para ele e disse assim, pare de falar tanto, menino. Você tá parecendo uma menina. E ele tinha 2 irmãs. Aquilo virou na cabeça dele uma sensação de, puxa vida, se eu falar demais, eu sou uma menina. E gerou um bloqueador que ele tinha completamente esquecido, apagou. Ele não lembrava mais disso. Só que na hora de se comunicar, o cérebro, de forma inconsciente, bloqueava a comunicação e impedia ele de ter sucesso. Quando ele se deu por conta que ele não era mais um menininho de 3 anos e que o trabalho dele precisava, ele deslanchou e ele atingiu o que ele queria. Então, assim, ó, muitas vezes, de forma inconsciente, eu não lembro, aconteceram quando eu era muito pequeno. A hipnoterapia é uma coisa que ajuda também, né, voltar lá para trás, a reprogramação mental, depois quando você identifica a crença, então você reforça uma crença positiva. Para cada pensamento negativo, a gente fala na PNL de 5 pensamentos positivos para substituir, e quando você percebe aquela crença limitante, ela não te limita mais, você já se tornou um profissional com mentalidade de crescimento. Você precisa buscar o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, a gente vai conseguir identificar essas crenças, saber o que nos limita e o que nos impulsiona. E a partir das crenças limitantes, desses bloqueios que podem estar de forma consciente ou inconsciente, eu preciso trazer para a consciência e gerar uma reprogramação de hábitos. E é treino. O sucesso, ele acontece um passo de cada vez. Não adianta dizer, agora eu não vou mais ter essa crença limitante. Não, você vai precisar fazer um exercício, uma reprogramação mental para ela ficar menos agressiva dentro da sua mente, ou seja, ela se manifestar menos e de forma que você tenha um controle maior sobre elas, mas elas não deixam de existir nunca. Algumas pessoas dizem assim, vamos terminar com as crenças limitantes. Você não acaba nunca, porque o que a gente tem, a gente é encracrado, literalmente, de crença limitante. Do dedão, da pontinha da unha até o último fiozinho de cabelo, eu sempre falo, né? Nós somos compostos por crenças limitantes em função dos nãos que a gente recebeu. Isso pode, se não pode, se você não é capaz, você não é bom o suficiente. Então, assim, tudo isso foi gerando bloqueios, mas olha a coisa mais maravilhosa, né? Tudo é culpa do pai e da mãe, e não é culpa de ninguém, porque agora você tem a escolha, né? Então, se a gente ficar botando a culpa em alguém, que eu me tornei essa pessoa tímida, que eu me tornei essa pessoa com dificuldade, o que vai acontecer? Você vai projetar, e de novo, locus externo, vítima e não protagonista. Você vai olhar para aquilo, ressignificar e entender que a pessoa que você é a melhor pessoa que você conseguiu e chegou até aqui. Agora a escolha, daqui para frente, o que eu faço? São as escolhas que eu faço daqui para frente que vão me levar ao sucesso. Não sei se respondi, acho que até falei demais. Com toda certeza, tá super respondido, não é? Então é o reconhecimento, não é? Buscar em si mesmo, encontrar isso, lógico, uma série de técnicas para isso também, mas eu acho que o autoconhecimento é algo que você pode e deve fazer todos os dias, não é? Buscar se entender, enfim, todos os dias você tem que estar atento a si mesmo. E esse treino, né, Ali, da mudança comportamental mesmo, não é? De novas atitudes, enfim. E a decisão é de quem, não é? É minha, é tua, é nossa. Então a decisão não tem outra pessoa para fazer isso por você, não é verdade? Você falou algo lá no início
dizendo que me lembrou algo que eu falava, sempre falo para os meus alunos, que às vezes eles falam assim, professora, eu estou trabalhando numa empresa, mas eles não dão o menor valor para mim, não vale a pena eu me esforçar, porque eles nem percebem, não dão valor. E aí eu sempre falava, não é? Pode ser que tenha alguns aqui que lembrem, outros não sei, que você tem que ser vitrine de você mesmo, não é? E se alguns não te percebem, não veem o quanto você é valoroso, outros vão estar enxergando. Mas o importante é você continuar sendo verdadeiramente, não é? Você, mostrando as suas qualidades, desenvolvendo as suas qualidades, não é verdade? E assim, você é a vitrine. Você é quem tem que estar, não é? E outra coisa... Você está observando. Você precisa gostar do que Exato. está enxergando, olhar no espelho e gostar do que você vê, né? Então, isso vai fazer Exato. com que você... Se amar primeiro, né, Se Ali? amar. É o auto-amor, Se né? Do amar Bert primeiro. Hellinger. Exato. Isso, não é? Então, não espere o amor do outro. Ame-se primeiro, não é? Para depois poder dar amor, que é outra coisa que eu acho assim, é igual a máscara de oxigênio no avião. Se ela cai, primeiro você tem que usar para depois ajudar o outro, não é verdade? Eu gosto dessa relação também, né? Com certeza. Ali, olha só, a gente já está aqui em 5 para as 8. Pessoal, eu não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para a Alessandra, tá? E não sei, tô vendo aqui, deixa eu ver se tem mais. Como não ser escravo dos traumas de infância na vida adulta? O que você acha? Ele tá ligado à resposta que você deu? Então, quando a gente escolhe não estar mais viciado nesses traumas, né? Buscar o autodesenvolvimento, o autocrescimento, identificar as crenças e traçar um planejamento da mudança. Porque, de novo, a mudança ela não acontece sozinha. Você precisa definir onde você quer chegar e, a partir daí, saber onde você está e onde você quer chegar. E planejar a mudança, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. A gente não pode estar numa postura de vítima, né? Isso aconteceu comigo, porque muita gente passou muitas dificuldades. Se você conversar com as pessoas, todo mundo tem uma história triste para contar. Não é verdade? Você não tem uma história triste, Suzy? Sim, com certeza. E os empreendedores também, né? Empreendedores de sucesso, eles não têm só uma história de sucesso. Eles tiveram muitos fracassos para chegar onde chegaram. Muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos passos. Então, assim, primeiro, autoconhecimento. Eu vi que alguém pediu ali três dicas, né? Se conheça, se entenda, descubra os teus pontos limitantes, descubra as crenças que te impedem de você se fortalecer e se tornar um profissional com mentalidade de crescimento, de mentalidade vencedora, de mentalidade de inovação. A partir daí, identifique seu estado, onde você está, planeje onde você quer chegar e, a partir daí, um passo de cada vez. Se você puder, claro, busque um mentor, busque um coach, busque um terapeuta, quem você se sentir à vontade, com quem você tem a confiança necessária para que você possa buscar essa ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Legal. Eu vou falar que o Felipe, ele falou assim, o homem sensato se adapta ao mundo, o insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo, que é o que você falou, né, Ali? Então, a mente vencedora se adapta. O Diego, ele perguntou assim, como conciliar as emoções quando sai da mentalidade fixa para a de crescimento e a ansiedade por buscar novos resultados que foram perdidos na época da mentalidade fixa? Essa questão da ansiedade é complicada. As pessoas falam muito da ansiedade, né? Eu digo que a ansiedade é sofrer por antecipação. Não é? Exato. Então, olha só tem ansiedade quem sofre por antecipação. Começa a viver o dia presente. Começa a viver o hoje. Por exemplo, era 5 horas da tarde, eu fiz uma live com uma outra pessoa. Às 6 horas eu fiz uma sessão de mentoria com um cliente que está passando por um grande processo seletivo, que vai ter um cargo enorme. E 5 para 7 eu estava aqui prontinha para fazer o trabalho junto com a Suzy. Se eu tivesse muita ansiedade, eu ia estar afogada na live das 5, eu ia estar afogada na mentoria das 6 e ia estar aqui totalmente... de repente
sem uma postura adequada para poder estar compartilhando com vocês. Então, assim, Isso. ansiedade, a gente controla um passo de cada vez, viver o hoje, dar o nosso melhor hoje, fazer as coisas acontecerem hoje, né? E a gente só aprende a lidar com as emoções quando a gente se permite entrar em contato com elas, sejam as emoções positivas ou as emoções negativas. A gente precisa entrar em contato com as duas. E é assim que a gente tem o autocontrole, né? O autocontrole faz a gente controlar as nossas emoções. Ali, olha, tem... Pessoal, obrigado pelas palavras aí, estão agradecendo, né, a tua presença e de estarmos juntas aqui. A Fran falou que lembra, inclusive, a Fran Cieli falou que lembra da vitrine, né? Então é uma emoção estar aqui e com a Ali, uma pessoa maravilhosa aqui, repassando seus conhecimentos. Gente, falar de si mesmo, falar de emoções, eu vejo que é o primeiro passo para resolver, não é, os nossos problemas de relacionamento. Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, não quero falar sobre isso, melhor não. Só que isso é necessário, não é? Tem que pôr para fora. Eu peço para a Ali, então, passar para nós as suas palavras finais, Ali, não é? A sua mensagem final para esse pessoal todo maravilhoso aí que está assistindo a gente, agradecendo aí, não é, a presença de todos mais uma vez. Fala lá para nós, Ali. Então, a palavra é mude a sua forma de pensar, né? O que serviu antes da pandemia não vai servir para depois da pandemia. Ressignifique as suas crenças, né? Entenda o porquê, elas são importantes também, elas fazem parte de você. Compreenda e compreenda como que elas foram formadas para você construir, então, um mindset de crescimento. Saiba que depende apenas de uma pessoa o sucesso ou insucesso, e esse sucesso depende de você mesmo, é por aí. Controle as suas emoções, equilibre, mas não esqueça de desenvolver habilidades, porque a inteligência emocional é uma das habilidades fundamentais para o profissional que quiser ter sucesso no futuro do trabalho, porque vem muita inovação, vai ter oportunidade para quem for especialista. Aproveite esse tempo para se qualificar, para fazer curso, para fazer mentoria, para fazer tudo o que você puder para sair reconstruído. Um novo eu, né? Por dentro e por fora. Olhe para dentro de si, resgate a tua autoestima. Tem muita gente que estava tão focado no trabalho que esquecia de si. Se ame, olhe no espelho, realmente aprecie aquilo que você está vendo. Eu sempre falo para os meus alunos, eu digo assim, você gosta do que você está vendo? Porque se você não gosta, tem alguma coisa que você precisa trabalhar. Vai lá, faz acontecer. Muito obrigada, Suzy. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Passa tão rápido, né? 1 hora e o Instagram derruba a gente depois de 60 minutos, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Agradecer a oportunidade e abrir o canal para que a gente possa fazer um circuito de lives também pelo IMC, né? Ter você como uma parceira aqui. Então, para mim, sempre é muito importante. E foi um prazer estar com vocês todos. Um beijo grande e agradeço a oportunidade e o carinho de cada mensagem que eu recebi aí, tá? Um beijo grande. Obrigada, Ali. Olha, foi muito bom. Passa muito rápido aí, o pessoal tá falando também. Pessoal, eu sinto muitas saudades aí de todos os alunos que estão mandando mensagens também, certo? Algumas perguntas que talvez não tenham sido respondidas, talvez possam ser depois encaminhadas para a Ali, tá? Pode me ou chamar para mim também. Uhum. E lá se foi a nossa segunda semana de lives, gente. Semana 2. Cumprida, obrigada, Ali. E a gente está aqui para convidar vocês, tá? Para participarem semana que vem com mais palestras e palestrantes brilhantes. Então, dia 18 e dia 19, nós estaremos com alguns outros colegas lá de Lisboa. Na segunda, dia 18/5, seu dinheiro no pós-pandemia. Nós vamos conversar com a Ana Lúcia Emerich, que ela é da empresa Aprenda Aqui Treinamentos, especialista em educação financeira e empreendedorismo. Ela é autora do livro Suba no Salto, Dicas para a sua independência financeira. Então, muita gente que está aí buscando hoje rever como vai fazer seu planejamento financeiro por conta, né, da situação da pandemia também, e revendo conceitos mesmo financeiros, porque a gente viveu uma situação bem diferente, inusitada e que nunca esperávamos, né? Então, a Ana Lúcia Emerich
Seu Dinheiro no Pós-Pandemia, dia 18/5, dia 19/5, nós estaremos com Marcos Brown, Gestão do Amanhã, um olhar 360 graus do mundo pós-Covid. Não é? Então, o Marcos Brown, ele faz um estudo amplo, uma pesquisa ampla com os 20 maiores times de futebol do mundo e desenvolve a palestra A Bola Não Entra Por Acaso, não é? Que ele faz essa relação das estratégias dos grandes times de futebol com as grandes ou empresas que querem ter sucesso e talvez, quem sabe, desenvolver essa mentalidade vencedora, né, Ali? Então é isso, gente. Uma satisfação, muita gratidão a Ali conosco. Obrigada. E a todos vocês, alunos queridos, meus clientes, enfim, amigos, seguidores da Ali também, né, que estão aqui conosco. Gente, um grande prazer. Sempre. Até a semana que vem. Curtam também lá a Ali, visitem o IMC, né, Ali? Muito conhecimento lá dentro para vocês também tomarem conhecimento. Um beijo grande e nos vemos segunda-feira que vem. Ali, muito obrigada. Beijo. Sucesso. Obrigada. Para você também. Muito sucesso a todos.